Como utilizar a ferramenta Camadas? A ferramenta Camadas é utilizada para definir os nomes das partes da foto que irão receber simulações. Portanto, utilize nomes claros e objetivos, tais como paredes, tetos, aberturas, abas, etc., para que não haja confusão nem por parte de quem está simulando, nem por parte do cliente, dono da obra que está sendo simulada, com relação aos locais onde são feitas as simulações. Nesse caso, nós temos 3 camadas já criadas: detalhe, teto e parede. Perceba que cada uma está pintada com uma cor diferente. Dessa forma, eu visualmente já posso identificar quais são as camadas que foram simuladas. Outra forma de identificar as camadas é observando na parte de baixo da tela. Conforme eu passo o mouse sobre a camada, esse nome é exibido nessa parte de baixo da tela. Logo acima, nós temos alguns botões de controle. São eles: nova camada, renomear camada, excluir camada, limpar máscara da camada e também limpar cor da camada. Em seguida, temos um botão que vai fazer com que eu reordene as camadas que foram criadas na ferramenta Camadas. Vamos começar criando uma nova camada. Primeiro, eu tenho que definir o que eu quero fazer nessa foto. Perceba que tem um rodapé neste local que não recebeu pintura ainda. Para fazer a pintura dele, primeiro eu tenho que construir uma camada que vai dar referência a esta parte da foto. Vamos clicar em Nova Camada e vamos definir que o nome dessa camada vai ser rodapé e vamos confirmar em seguida. Aí está a camada criada, só que eu ainda não defini o que faz parte do rodapé nesta foto. Próximo passo é definirmos qual a cor que será esse rodapé. Vamos clicar 2 vezes sobre essa cor. Vamos ampliar a imagem para que eu tenha mais condições de trabalhar nessa parte da foto. Vamos nos reposicionar e, através da ferramenta Pincel Poligonal, vamos definir este rodapé. Nesse caso, já temos o rodapé definido, com a cor que já foi escolhida, está relacionada na camada rodapé. Vamos enquadrar a imagem à tela e vamos dar sequência à nossa ferramenta Camadas. Próximo botão, temos o Renomear Camada. Quando eu desejar trocar o nome de uma camada, basta eu selecionar a camada e clicar nessa opção. Por exemplo, a parte detalhe nós vamos renomear para parede 2. Nesse caso, vamos clicar em Renomear Camada e vamos digitar parede 2, confirmando em seguida. A partir de agora, esta parte da obra pertence à camada parede 2. Na próxima etapa, temos o Excluir Camada. Por exemplo, se eu fiz uma camada e desejo excluir em seguida, basta selecionar primeiro a camada e depois clicar no botão Excluir Camada. Vamos confirmar. E aí está, a camada foi excluída juntamente com a cor que estava na parede representando essa camada. Próximo passo, temos o botão Limpar Máscara da camada. Este botão tem um comportamento similar ao Excluir Camada. A diferença é que ele exclui a pintura que foi feita, a definição da camada na parede, mas não exclui o nome da camada que está na relação da ferramenta Camadas. Vamos criar novamente a camada rodapé para utilizarmos como um exemplo. Vamos criar a camada rodapé. Vamos novamente definir uma cor para ele. E vamos novamente definir qual a região da foto que pertence ao rodapé. Ok. Na opção seguinte, como comentado, é o Limpar Máscara da camada. Se eu clicar nessa opção, o que eu acabei de fazer vai ser desfeito, ou seja, a máscara que representa a camada rodapé vai ser eliminada. Vamos confirmar e perceba que agora não existe mais máscara para a camada rodapé. No botão seguinte temos o Limpar Cor da camada.
Vamos definir novamente a máscara para o rodapé, para utilizarmos também como exemplo. Agora, vamos optar por limpar a cor da camada. E perceba o que vai acontecer com o rodapé. Eu vou limpar a cor. Agora, a cor foi limpa, mas a camada permaneceu juntamente com a área que estava selecionada como rodapé. Perceba na parte de baixo da tela que a camada rodapé continua existindo neste local, apenas não tem cor atribuída. Quando não existe cor atribuída a uma camada, a camada é identificada com esse tipo de imagem, que é uma imagem quadriculada no local onde deveria ter a cor da camada. A partir do momento que eu arraste e solte a cor novamente sobre a camada, a cor passa a existir novamente. Na opção seguinte, temos a opção de mover as camadas para outras posições, ou seja, eu posso reordenar as minhas camadas. Por exemplo, eu quero que a camada rodapé esteja posicionada antes da camada parede. Eu vou utilizar essa opção, vou mandar mover para anterior. Perceba que agora a ordenação das camadas é diferente. Novamente, vamos mover agora para última. Continuando com as camadas, nós temos mais algumas particularidades. Por exemplo, eu vou pintar a parede com a cor branca. Agora, eu quero que o rodapé também tenha cor branca. Eu posso fazer isso de três formas: localizando a cor e arrastando até o rodapé. Segunda forma, eu posso clicar no rodapé, clicar com o botão direito e aí sim escolher a cor branca. Perceba que as cores que foram sugeridas são as cores que já foram utilizadas nessa simulação. Dessa forma, se eu precisar reutilizar uma cor que já está na simulação, basta eu clicar com o botão direito e utilizar uma das cores já utilizadas. Nesse caso, eu poderia clicar na cor branca. Outra forma é clicar sobre a camada parede, que vai fornecer a cor, pressionar a tecla Ctrl, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar até a camada rodapé, soltando em seguida. Perceba que agora existe cor branca atribuída ao rodapé. Vamos novamente pintar com a cor número 9. Outro recurso que as camadas disponibilizam é a união ou a fusão entre as camadas. Por exemplo, eu quero que a camada rodapé e a camada parede sejam fundidas em uma única camada. Ou seja, eu acabei fazendo uma camada rodapé, mas ela não está tendo utilidade. Seria mais útil que ela fosse pertencente à camada parede. Para mim unir duas camadas, eu pressiono a tecla Shift, clico com o botão esquerdo do mouse, arrasto até a camada que vai receber a união e solto o botão do mouse. E em seguida eu confirmo a fusão. Clico em Sim e perceba que agora a camada rodapé deixou de existir e o que estava definido na camada rodapé passou a ser definido como camada parede. Agora, no momento que eu pintar a camada parede e rodapé são apenas uma única camada. E é dessa forma que se trabalha com a ferramenta Camadas.